Você sabia que o Brasil nasceu politicamente antes mesmo de existir como país? Antes da bandeira, antes do hino, antes até da palavra Brasil. A política brasileira começou com exploração, poder concentrado e acordos feitos do outro lado do oceano. E talvez você nunca tenha ouvido essa história completa. Hoje nós vamos voltar ao início. Vamos falar de quem criou o sistema político brasileiro, por quê e como ele foi moldado ao longo dos séculos. Algumas mudanças foram gigantes, outras quase ninguém lembra, mas todas ajudaram a construir o Brasil que você vive hoje. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, não existia governo brasileiro. O Brasil era território da coroa portuguesa, mas administrar uma terra enorme custava caro. Então, em 1534, o rei Dom João III criou as capitanias hereditárias. Ele dividiu o território em grandes faixas e entregou para nobres portugueses administrarem. E aqui começa algo que marcou nossa política até hoje. Poder concentrado nas mãos de poucos, grandes propriedades, elite mandando, população obedecendo. Muitas capitanias fracassaram, mas o modelo de concentração de poder ficou. Pouca gente fala disso, mas esse foi o embrião do coronelismo que surgiria séculos depois. Em 1549, Portugal percebeu que precisava de controle maior. Criou o Governo Geral, com sede em Salvador. Aqui começa a centralização política. O Brasil passou a ter um representante direto do rei. E olha algo curioso. Os jesuítas tiveram enorme influência política no início da formação social brasileira. Educação, catequização e controle cultural. Religião e política caminhando juntas desde o começo. Em 1822, Dom Pedro I declarou a independência. Mas aqui vai algo que quase ninguém comenta. O Brasil virou independente, mas continuou sendo uma monarquia. Não houve revolução popular como nos Estados Unidos ou França. O poder continuou concentrado. E em 1824 surge a primeira Constituição. Ela criou algo único no mundo. O imperador podia interferir nos outros três poderes, ou seja, a separação não era tão equilibrada assim. Esse detalhe quase nunca aparece nas aulas. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Mas não foi um movimento popular, foi um movimento militar. O povo praticamente acordou e já estava na República. E sabe o que veio depois? A República Velha, conhecida como São Paulo e Minas Gerais, revezando o poder. E o voto era aberto, chamado de voto de cabresto. Coronéis controlavam eleitores. A democracia era mais aparência do que prática. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder. Ele mudou profundamente a política brasileira. Criou leis trabalhistas, consolidou direitos, fortaleceu o Estado, mas também instaurou censura e ditadura no Estado Novo. Pouca gente lembra que o rádio foi usado como ferramenta política massiva. Foi ali que nasceu a propaganda governamental moderna no Brasil. Em 1964, os militares assumiram o poder. Suspensão de direitos, censura, perseguições. O AI-5 foi um dos momentos mais duros da história política brasileira. Mas algo curioso. Durante a ditadura, o Brasil teve um período chamado milagre econômico. Crescimento alto, mas também aumento da desigualdade. Esse contraste ainda gera debates até hoje. Após anos de regime militar, veio a redemocratização. A Constituição de 1988 ampliou direitos sociais, saúde pública universal, liberdade de expressão, voto universal consolidado. Mas também criou um sistema político complexo. Muitos partidos, coalizões frágeis, negociações constantes. Algo que quase ninguém comenta. O Brasil tem um dos sistemas partidários mais fragmentados do mundo. Isso impacta diretamente governabilidade. Desde as décadas de 1990, vários escândalos políticos marcaram o país. Impeachments, denúncias de corrupção, crises econômicas. A política brasileira passou a viver ciclos de esperança e frustração. E talvez essa seja a característica mais constante da nossa história. Mudam os nomes, mudam os partidos, mas o debate sobre poder continua. O Brasil já teve voto censitário,
Só quem tinha renda votava. Mulheres só puderam votar em 1932. O voto secreto só foi implementado na era Vargas. O Brasil teve 7 constituições diferentes. Já existiram mais de 30 partidos ativos ao mesmo tempo. A política brasileira nunca foi estática. Ela sempre esteve em transformação. A política no Brasil não nasceu agora. Ela foi construída lentamente. Desde a divisão de terras nas capitanias, até os acordos partidários no Congresso moderno. Entender o passado não é defender lado A ou B, é entender por que o sistema funciona como funciona. E talvez a pergunta mais importante não seja quem está no poder, mas sim como esse modelo foi construído e quem realmente se beneficia dele. Se você quer entender o Brasil de verdade, precisa conhecer sua história política. E essa história é muito mais profunda do que parece.